Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Nessa aula nós vamos implementar a funcionalidade de alteração de cliente na nossa aplicação web de Quitanda Online. Bem, eu vou aqui no Visual Studio, vou criar aqui uma nova página Razor, que eu vou chamar de alterar. Vou gerar o page model, não vai ser uma view parcial, né? Não vai usar uma layout page porque ele já vem automático do view start. Agora, vou clicar aqui no add, adicionar, e nós vamos fazer o mesmo esquema que fizemos para a inclusão. Então eu vou copiar aqui um trecho do código, que é esse aqui. Vou substituir, ou melhor, incluir aqui, só que aqui em vez de ser incluir model, é o construtor, né, da classe, alterar model. E aí vou resolver aqui essas pendências. Por enquanto eu vou deixar as bibliotecas, porque nós vamos fazer uso de algumas ainda. E agora vamos programar o onGet. Quando essa página for solicitada, ela vai ser solicitada para alterar os dados de um cliente em específico. E o identificador desse cliente deve ser passado para que se saiba qual é o cliente a ser alterado. Portanto, nesse caso, quando a página for exibida, eu tenho que fazer uma consulta à minha base de dados para saber qual é o cliente que vai ser alterado, quais são os dados dele. Então aqui eu já posso criar um onGet assíncrono, porque vai fazer consulta ao banco de dados. Então aqui vai ser um async task iActionResult, e aqui onGet async recebendo um ID. Lembrando que essa interrogação é porque pode ser que esse parâmetro aqui seja nulo. Então esse é um inteiro que pode conter valor nulo. Se o ID for nulo, eu já vou dar um return aqui, not found, que é um método que retorna uma página padrão, que pode ser customizada, mas nós não vamos fazer agora. Se ele passou por essa validação do ID, eu vou dizer que o cliente aqui, esse cliente, vai receber await. Vou pegar no banco de dados da coleção de clientes o primeiro objeto cujo ID de cliente seja igual ao ID que veio no parâmetro. Agora é o seguinte, eu testo se o cliente que eu acabei de capturar do banco de dados é igual a nulo. Se ele for igual a nulo, novamente eu retorno not found. Poderia retornar uma outra página personalizada. Caso ele não seja nulo, ele vai cair aqui nesse return, return page. Aí vai retornar essa página mesmo, que é a página de alteração, com o cliente preenchido com os dados que vieram do banco. Esse objeto aqui já vai estar preenchido. E aí quando ele faz o bind com o formulário, lá no formulário já apresenta os valores que estão nesse objeto. Assim como a gente fez na inclusão, ao fazer o post do formulário, o servidor tem que processar o formulário. A gente vai fazer isso depois de fazer o design. Então aqui no alterar agora, eu vou excluir todo esse trecho. E aí nós vamos fazer o seguinte. View data, título, alteração de cliente. Neste caso em específico, o formulário de alteração ele é igual ao formulário de inclusão. São os mesmos campos, os mesmos botões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou no formulário de inclusão, vou copiar todo o design dele daqui para baixo, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V.
e vamos fazer algumas poucas alterações. A primeira delas é uma alteração, a primeira alteração importante a ser feita é uma alteração essencial para o funcionamento do método. Aqui eu estou passando os dados do objeto cliente, mas o ID do cliente não está indo. Então eu vou criar aqui um campo com o ID do cliente. Só que eu não posso criar um campo para o usuário preencher, ou que o usuário possa alterar. Então para evitar essa possibilidade do usuário definir o ID do cliente a ser alterado, eu vou passar como um campo oculto. Então aqui vai entrar um input, type hidden, e aqui no name eu não tenho necessidade, porque eu vou usar aqui um ASP for cliente.id cliente. Pronto, isso aqui já vai criar para mim um campo oculto com o ID do cliente. Quando eu submeter esse formulário, o ID do cliente vai estar vinculado. Por que isso é necessário? Porque uma vez que o usuário, o navegador do usuário, requisita a página de alteração, lá no servidor ele consulta o banco pelo ID do cliente que ele quer alterar, busca os dados daquele cliente, devolve a página de alteração para o usuário, e agora o servidor já não conhece mais nada. Aquele objeto cliente que foi buscado no banco lá já foi liberado da memória para ter escalabilidade, né? É por isso que as aplicações ASP.NET, usando a aplicação ASP.NET Core, elas são mais leves, né? O servidor não fica armazenando isso, ele é stateless. A nossa página traz esse código. Quando eu submeter esse formulário, ele já vai saber que é uma alteração, primeiro, porque eu estou submetendo para a página alterar. E como é uma alteração, qual cliente que eu estou alterando? Pelo ID que está oculto aqui, ele vai saber. Beleza. Deixa eu ver se a gente tem que alterar mais alguma coisa aqui. Tem que adicionar os scripts de validação. Lembrando que nós estamos numa aplicação web, então eu tenho cliente, que é o navegador do usuário, e servidor. Esses scripts de validação são para validar esses campos aqui usando JavaScript, ou seja, lá no navegador do usuário, antes que o formulário seja submetido para o servidor. Já é uma validação prévia para evitar processamento demasiado e retorno desnecessário para o cliente. Enfim, se você não tivesse isso aqui, tivesse somente validação no lado do servidor, você teria que submeter esse formulário para o servidor, ele verificar se tem algum campo, se tinha algum campo errado. Se tivesse, ele retornaria com os erros. Você teria que preencher novamente, mandar novamente. Dessa forma aqui, os scripts JavaScript vão validar localmente no navegador. Depois de passar pela validação local é que você submete ao servidor. Claro que a validação do servidor é importante por questões de segurança. Beleza, se não me engano, esse trecho aqui também faltou no formulário de inclusão. Pronto. Os scripts de validação local. Bem, vamos tentar fazer uma alteração. Para ver se está tudo certo. Deixa eu recarregar aqui. Recarregou. Alterar. Está aqui, ó, ele já trouxe os dados preenchidos. Porque no onGet ele fez a consulta, né? O onGet fez a consulta, populou aquele objeto cliente, aí os campos lá, que tem o ASP.NET For, o nome da propriedade, colocaram esses valores aqui nos campos HTML e apresentaram ele para mim. Se eu botar aqui Ricardo 2, salvar, ele salvou e permaneceu aqui na mesma página. Vamos ver por quê. Na verdade ele não salvou, né? Nós não programamos ainda o código que faz o processamento do formulário. É isso que nós vamos fazer agora. Bem, então eu vou criar aqui um novo método, public async task iActionResult, e aqui eu vou chamar de onPostAsync. Quando esse formulário for postado, o que vai acontecer?
Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é testar se o modelo é válido. Isso aqui é a validação do lado do servidor. Ele checa de acordo com aqueles data annotations que nós colocamos nas propriedades da classe cliente. Return page. Se deu algum erro de validação, ele retorna a própria página. Caso não tenha dado nenhum erro de validação, em vez de eu criar um novo objeto cliente, eu vou associar esse objeto cliente que foi alterado, vou associar ele novamente a esse contexto de banco de dados e vou dizer que o estado dele é modificado. Esse código faz isso. O estado desse objeto que foi associado ao meu banco é modificado. Agora, se eu fizer aqui o seguinte, ó, try, para tratar possíveis exceções, await, context, ponto, save changes async, para salvar as alterações do banco. Ele vai ver, opa, tem um objeto do tipo cliente que foi modificado, então eu tenho que persistir ele no banco. Não é uma inclusão, é uma alteração. Então, o objeto é existente lá no banco que ele vai persistir. Caso alguma coisa dê errado, catch. Aqui eu vou pegar uma exceção específica, que é a DB Update Concurrence Exception. Se der algum erro de concorrência, ou seja, uma outra pessoa alterou esse cliente antes de mim. Se o cliente não existe mais, se cliente ainda existe, cliente.id cliente, esse método cliente ainda existe, eu não criei ainda, vou criar. Se o meu cliente ainda existe lá no banco de dados, ou seja, se ele não existe mais, eu vou dar o retorno not found. Por que pode acontecer isso? Eu posso puxar um cliente para alterar, e no intervalo de tempo que eu estou preenchendo a alteração, alguém pode ter ido lá e excluído o meu cliente. Aí quando eu vou postar, ele não existe mais. Então se der esse tipo de erro, eu mostro aqui que ele não foi encontrado, a página padrão de não encontrado. Caso contrário, eu só propago a exceção. Então aqui é um throw para ele propagar essa exceção para frente. E por fim, eu retorno um redirect to page para a página de listagem. Agora eu vou implementar esse método aqui, cliente ainda existe. O public está aqui. Pode ser privado esse método, bool, cliente ainda existe. Aqui eu passo o ID do cliente. Return banco de dados, ponto, clientes, n tal que, lembrando que aqui pode ser qualquer letra, pode ser e, m, tal que m.id cliente igual a id. Esse método n aqui, ele me retorna verdadeiro se ele encontrar algum objeto que satisfaça esse critério, que é o id do cliente ser igual ao id que eu passei. Aí ele retorna verdadeiro. Então, aqui ficou errado, cliente ainda existe. Cliente ainda existe, agora sim. Agora sim a gente pode tentar postar, né? Postar esse formulário. Ricardo 2, vou salvar. Tá aqui, ó, Ricardo 2 alterado. Vou tirar. Pronto, funcionando a alteração perfeitamente. Vamos dar uma rápida recapitulada. Quando a minha página de alteração é solicitada, esse método aqui é chamado para criar o objeto da página. Esse objeto só instancia o banco de dados. E aqui no onGet é quando ele processa os dados para mandar a página para o usuário que acabou de requisitar. Ele verifica se o ID que veio aqui é nulo. Se não for, ele passa para frente. Tenta encontrar um cliente com esse ID. Se ele encontrou um cliente, ele devolve a página com esse objeto aqui.
lembrando que essa página, ó, faz uso desse objeto. Está aqui, ó, cliente.nome, faz uso dos dados desse objeto. Ok, quando o usuário clica no botão salvar, esse botão salvar é o input type submit, ele submete o formulário, submete esse form, que na verdade vai postar para a própria página alterar. E aí aqui eu tenho que ter o método onPostAsync para interceptar o envio daquele formulário. Se o meu modelo é válido, se passou pelo processo de validação, de acordo com o que foi definido na classe cliente, ele prossegue. Se ele prosseguir, eu pego esse cliente e reassocio ele ao meu banco de dados, dizendo que o estado dele agora está modificado. O estado dele é modificado, ele sofreu uma alteração. Tento salvar as alterações que foram feitas no banco de dados, salvo as alterações desse cliente, né? Caso dê algum erro, eu mostro aqui a página exceção devida, página de exceção. Caso não dê nenhum erro, eu retorno para a página de listagem, que é o que está acontecendo. E aqui o método cliente ainda existe, que retorna verdadeiro se existe um cliente com esse ID. Agora, uma coisa interessante que a gente pode observar aqui é a seguinte. Quando eu clico aqui no alterar, quando eu posiciono aqui já no alterar, ó, a URL que tem lá no rodapé é alterar, interrogação, ID igual a 1. Que é exatamente o que aparece aqui, ó. Mas ficaria mais elegante se eu pudesse passar assim, ó, alterar /1. Ficaria mais interessante. Um código mais elegante, né? Uma URL mais elegante. Então eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu venho aqui em Page e digo que essa página ela tem uma URL de roteamento diferente. Ó. Vai ser um ID inteiro. Só o fato de eu colocar isso aqui já troca o sistema de roteamento da página. Vamos ver aqui como ficou. Dá um refresh. Não foi ainda. Deixa eu recompilar aqui a aplicação. Compilei. Vamos recarregar novamente. Clientes. Agora sim. Agora sim, ó, alterar. Tá aqui, ó, alterar /1. Ficou um código mais elegante. Nesse caso aqui, eu só tenho um cliente, mas eu vou cadastrar um novo cliente aqui. Cadê a Maria da Penha? Uma data de nascimento qualquer, um e-mail qualquer. Beleza. Quando eu solicito para alterar, não vejo o código dela aqui, mas eu estou vendo aqui em cima que o código dela é 4. Se eu alterar aqui para 1, ó, der Enter, ó, ele traz aqui o primeiro registro. Eu não tenho o 2 e o 3 porque foram objetos que eu cadastrei e excluí. Aí esses códigos eles foram pulados, né? Ele auto-incrementa lá no banco. Bem, com isso a gente finaliza essa parte de alteração de cliente. Tem algumas coisas aqui que eu quero ainda mostrar para a gente finalizar. Primeiro, esse CPF aqui, eu gostaria de, pelo menos na hora de exibir o CPF, mostrar ele com os pontos e o hífen. Aí a gente vai fazer uma coisa interessante aqui. Inclusive é uma coisa que não encontrei material na web ensinando a fazer nesse caso aqui. Então preste atenção que é um negócio legal. Eu vou criar um template aqui em Shared. Vou adicionar uma pasta chamada Display Templates. Isso é um nome padrão, então tem que ser exatamente como está aqui. E aqui eu vou colocar um novo controle Razor que eu vou chamar de Custom CPF. Não tem isso, uma partial view somente. Custom CPF. Não tem nada disso, na verdade aqui é o seguinte, ó. Esse template é para exibir objetos do tipo system.string. Pronto.
é um template para propriedades do tipo string. Vou criar aqui um span. Vou botar aqui o seguinte. O conteúdo vai ser... vou passar aqui uma string, só que eu vou usar aquele formatador. Aí vai ser model.substring, iniciando em 0, 3 caracteres. Aí vem o ponto. Vou copiar isso aqui. Então, os primeiros 3 caracteres do CPF, ponto. Os próximos 3 vai a partir do caractere 3. Então, vai 3, 4, 5. Ponto, os próximos 3 vai vir a partir do 6. Então, 6, 7 e 8. Aí vem o traço. E aqui a partir do 9 eu pego 2. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Sim. Fecha aqui. Abre aqui. Fecha aqui. Pronto. Então, ó, 3 primeiros caracteres, os 3 segundos caracteres, os 3 terceiros caracteres. Aí vem o hífen e os 2 últimos caracteres. Vai mostrar desse jeito. E onde que eu informo que a minha propriedade, quando for renderizada, tem que se basear nesse camarada aqui, Custom CPF. Aí eu vou lá no meu modelo cliente, aqui no CPF, e vou usar aqui um Data Annotation, que é o UI hint. E quem vai ser aqui o cara? Vai ser o underline Custom CPF. Vamos ver agora se ele já vai exibir corretamente. Pronto, ó, já está exibindo aqui o CPF na formatação adequada. Existe uma outra maneira de você fazer isso, de maneira mais isolada, em vez de você fazer geral, né, para todos os campos CPF quando for renderizado. Você pode, por exemplo, se você quiser que isso aconteça só lá na listagem, eu vou aqui no listar, e aqui onde eu tenho o display for CPF, aqui ó, eu poderia botar uma vírgula aqui e passar o nome do template aqui, ó, underline custom CPF. Aí eu posso tirar da classe, tirei, vamos tentar ver se vai dar certo. Pronto, ó, continua usando o template, mas agora eu defini num local específico de renderização e não para todas as renderizações de CPF. Assim, para todas as renderizações de CPF, ele vai usar o template. Vou deixar aqui para todas. E na listagem aqui, eu vou tirar isso. Bem, um último recurso que a gente pode acrescentar para finalizar aqui a aula é nos formulários de alteração e inclusão. Aqui na alteração, eu posso incluir aqui um sumário de validação. Posso colocar aqui, ó, Validation Summary. Aqui apareceria um resumo com a validação, se desse algum erro que não corresponde a uma propriedade em si, mas um erro que deu, por exemplo, de banco de dados, alguma coisa mais genérica. Apareceria o erro nessa posição. Eu posso botar isso aqui, posso colocar isso lá embaixo. Enfim, vou deixar aqui no início, vou colocar também na inclusão. Aqui. Pronto. Não vou ter como mostrar um funcionamento dele, né? Não vou ter como simular um erro geral aqui agora, por questões de tempo, mas enfim, vou agora aqui, novo cliente. Se eu for salvar, ó, tá aqui todas as validações, ele não processou no servidor, ó. Ele está fazendo validação local via JavaScript. Depois que eu preencher tudo, eu mandar salvar, aí ele vai no servidor, refaz as validações no lado do servidor, e aí sim ele inclui esse registro no banco, se for o caso. Bem, pessoal, então a gente viu bastante coisa nessa aula. Agora, como exercício, eu gostaria que vocês replicassem
todos esses conhecimentos que nós temos aqui, que nós adquirimos aqui na parte de clientes, replicassem isso para a parte de produtos, que ainda está naquele modelo antigo. Então, você até pode deixar as páginas de produto aí, ou você pode excluir aquela pasta lá, os arquivos de produtos, e refazê-los baseando-se nesse novo conceito que a gente aprendeu aqui. Usando a área administrativa, com os recursos que a gente criou. Eu não preciso ter botões de detalhes, a exclusão usa a caixinha de diálogo mais sofisticada, em vez de mandar para uma outra página. Enfim, é uma maneira mais moderna, né? Uma interface mais moderna para você fazer CRUD. Ok. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.